E através do que eu acredito que é o poder de Deus, o poder divino, a direção divina, ele fez algo extraordinário, que não só mudou a vida dele, mas de uma forma muito especial mudou a vida da nação e a vida de muitas pessoas. E aí eu fico pensando na nossa vida, em nossas vidas, se nós temos esse poder de influência, essa ideia de que nós podemos transformar vidas, podemos transformar uma nação, podemos transformar histórias. E o exemplo bíblico é que tem pessoas, e que Deus escolheu pessoas, Deus chamou pessoas para que tivessem essa postura de transformar histórias, transformar vidas. Mas para isso existe a sabedoria, existe a orientação e algo fundamental que nós vamos explorar um pouco nessa tarde, que é a oração. E o poder da oração é um poder assim grandioso, que realmente faz diferença na vida de muitas pessoas. E o objetivo é a gente entender através dessa história, através dessa temática de hoje, o quanto nós podemos ser beneficiados com uma oração, uma sabedoria que vem do alto. E o texto que eu escolhi, é o texto inicial, é o texto do próprio livro de Neemias. E Neemias é um livro que foi escrito ali por volta de 400, quase 500 anos antes de Jesus Cristo, ou antes de Jesus vir a este mundo, é a data desse livro. E Neemias era um homem muito simples, ele era um homem muito humilde. E o próprio nome Neemias significa Deus conforta, Deus consola, Deus conforta. Então Neemias tem esse panorama, é um homem que foi chamado por Deus, ele vivia numa situação muito cômoda na vida dele. E é um retrato para nós. Muitas vezes nós vivemos uma situação cômoda, uma situação tranquila, onde nós não queremos ser incomodados. Mas Neemias se sentia incomodado por uma situação. E se você tiver a curiosidade depois, dá uma olhadinha na Bíblia, ou até mesmo no aplicativo, na sua casa, olhar essa história, são capítulos assim muito fortes. É uma grande suspense. Se você gosta de suspense, você gosta de ver histórias assim bem fortes, essa é uma história, esse é um livro da Bíblia que realmente aguça aí a sua curiosidade para saber o enredo, a história, mas de uma forma bem sintetizada, que é uma coisa bem objetiva, você vai ver que realmente Neemias ele foi usado por Deus. E a palavra-chave, mais uma vez, é a sabedoria que Deus deu a ele e a oração, né, através da oração, através dessa busca. E mais uma vez, repito, como ele pôde impactar a vida de uma nação, a vida de muitas pessoas, um só homem. Então ele estava numa situação cômoda, ele vivia num reinado, ele era o copeiro de um rei, o copeiro era aquele que servia o alimento ao rei, ou seja, ele tinha uma posição de confiança do rei. Porque todos os alimentos que eram servidos, Pizza Hut, enfim, os alimentos que chegavam no rei, o rei não podia comer. O copeiro experimentava para depois o rei comer. Se o copeiro morresse, obviamente o rei não iria comer. Então ele tinha essa posição de segurança. Neemias. E naquela época existiam ali muitos atentados aos reis, né? Eles enviavam comida envenenada, bebida envenenada, então o copeiro estava ali para isso. Se passasse mal, opa, não vou comer. Então Neemias tinha essa posição de segurança junto ao rei, junto ali ao próprio reinado, até que um dia chegou uma informação para ele. E a informação veio através de um irmão, de amigos, de pessoas conterrâneos dele, porque ele não estava na sua terra natal, Jerusalém, ele estava num reinado, longe de Jerusalém. E a informação que veio é o seguinte: olha, a sua cidade, a sua terra natal está destruída, está desolada. Já não tem mais muros, já não tem mais portões. E no tempo bíblico, né, nessa época, os muros e os portões traziam segurança à cidade. Agora você imagina, não tem portão, não tem muro, mas no nosso contexto mesmo, uma casa sem muro, sem portão, sem tranca, sem nada. A cidade desolada, a cidade abandonada. Então Neemias ouviu essa informação e ficou assim, chateado, comovido. E aí que eu falei, ele estava numa zona de conforto, ele não precisava se preocupar, mas isso mexeu com ele. E aí eu tenho esse texto inicial que está no seu guia,
E o próprio texto diz que o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Neemias foi falar com o rei: rei, é o seguinte, eu quero fazer algo pelas pessoas, pelo meu povo. Quero fazer algo pela nação, pelo país, pela cidade, onde os meus pais, os meus familiares moram. E eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu aval para que eu possa sair daqui e ir para esse lugar. E o rei, como Neemias era um servo muito fiel, um servo muito obediente, um empregado assim, de exemplo, falou o seguinte: Neemias, pode ir tranquilo. E uma coisa, tudo que você pedir para mim, eu vou lhe conceder. E além da permissão, Neemias teve ali ajudas materiais para poder reconstruir aquela cidade, ajudar aquela cidade. E Neemias assim foi. Mas a declaração do texto é muito clara. O rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Uma lição muito profunda para nós, na nossa vida. Você pode ter todas as coisas que esse mundo pode te oferecer, mas o resumo é que Deus lhe concede tudo. Por maior habilidade que você tenha, por aptidões, por conhecimento, por técnicas, mas a suma é, você consegue porque Deus te abençoa. Então Neemias, ele começa essa introdução que eu dei, é a história de Neemias, e Deus usou Neemias para realizar essa transformação completa em Jerusalém, em seus habitantes, e isso mudou o rumo da história. Olha só, quando Deus me chama, quando Deus te chama, Ele te chama para abençoar pessoas, para abençoar vidas, para abençoar a tua vida, abençoar as pessoas que estão ao seu redor, abençoar uma cidade, abençoar um bairro, abençoar a sua rua, abençoar o seu prédio. Olha que coisa espetacular, que coisa fantástica. E assim, a nossa história assemelha-se à história de Neemias. E tudo isso foi possível porque Neemias, ele ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer a Deus. Então a sabedoria aqui de Neemias foi fantástica, porque ele deu espaço na vida dele e reconheceu a existência de que Deus estava com ele. Então esse é o ponto inicial. Temos aí o ponto número 1. E aqui, no início da história, eu contei que a cidade estava ali desolada. Ele ficou muito entristecido com essa notícia. Faz muito tempo que eu não moro na cidade de Santos. Eu passei 10 anos, quase 10 anos, longe, até do Brasil, da minha cidade natal. E quando eu cheguei em Santos, olhei tudo diferente. Uma evolução, né? Houve aí vários progressos na cidade de Santos. Agora fico pensando, se eu tivesse voltado à cidade de Santos e tudo deserto, tudo destruído. E esse foi o sentimento de Neemias. Apesar de não ter ido, mas ele ouviu. Isso entristeceu muito Neemias. Então o caos tomou conta ali da vida dele, do coração dele, e ele se propôs a fazer alguma coisa. O primeiro ponto que Neemias fez, isso está no livro de Neemias, lá no capítulo 1, no capítulo 2, é que quando o caos se torna real, nós devemos buscar orar a Deus buscando sabedoria. Devemos orar buscando sabedoria de Deus. Você pode preencher no seu espaço, sai aqui do telão, mas você já vai preenchendo aí. Orar buscando a sabedoria. E aí, divina, obviamente. E a oração coloca nossas vidas em conformidade com a vontade de Deus e também nos prepara para receber a resposta de Deus. E nós podemos aprender aqui, com a história desse homem, de Neemias, lições transformadoras. E a primeira lição é que quando as situações de desespero, as situações difíceis, elas atingem as nossas vidas, nós precisamos orar. Buscar a orientação de Deus. E a oração coloca nossas vidas em conformidade com a vontade de Deus. E tem uma frase e está no seu guia essa frase, dessa autora, que diz: nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias.
E tem um outro autor, não está aí no seu guia, eu gosto muito desse autor, Marcos Lucado, que diz que quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Agora, quando nós oramos, Deus trabalha. Eu não sei se quando você se deparou com uma situação difícil, algo para resolver, e Neemias queria resolver isso, queria ajudar aquela cidade, queria ajudar aquelas pessoas. A primeira coisa que Neemias fez, isso está no capítulo 1 do livro de Neemias, foi orar. Então, quando as situações difíceis acontecem, primeiro ponto importante, oração. Oração buscando a sabedoria divina. Oração buscando a direção de Deus. E o segredo do sucesso de Neemias estava em sua confiança em Deus. E ele começa depositando em Deus todos os seus anseios e todas as suas expectativas. Notem, Neemias fazia muito tempo que ele não voltava àquela cidade. E ele teve ali que recrutar algumas pessoas para poder ajudá-lo nessa reconstrução. Reconstruir muros, reconstruir portões, reconstruir uma cidade, reconstruir uma autoestima das próprias pessoas, elas poderem acreditar nelas, elas poderiam vencer, poderiam continuar a jornada delas. E Deus nos chama para esse propósito de reconstrução nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Mas uma coisa importante, aí é o segundo ponto. O primeiro ponto é buscando a Deus, a sabedoria de Deus em oração. Orar buscando a sabedoria de Deus. Aí você coloca aí do seu jeito a frase, completando essa frase. O segundo ponto importante é que a oração ela vem acompanhada de ação e planejamento. E existe algumas tendências de que, não, eu vou só orar, eu vou só ali ficar no meu canto, vou fazer a minha prece e vou cruzar os braços. E essa é uma tendência muito forte. De orar e cruzar os braços. De orar e aguardar. É igual aquela pessoa que quer casar. Eu quero casar, então eu vou ficar sentadinho esperando se alguém bate a minha porta para eu sou o seu candidato. Não, a gente tem que fazer o quê? Tem que... A palavra-chave, agir e planejar. E aí eu tenho um texto, esse texto deve estar no seu guia, é o texto de Neemias, no próprio capítulo de Neemias, capítulo 2, verso de 1 a 3. Aí tem um mês, no ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença de Deus, na presença do rei. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, ó rei, viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Esse aqui é o marco da conversa de Neemias com o rei. E mais à frente, Neemias toma a decisão de falar, rei, eu quero ir até essa cidade para reconstruir essa cidade. Então ele orou antes, conversou com o rei, pediu ajuda, o rei ofereceu ajuda, ele aproveitou a ajuda do rei, planejou e agiu. E a oração não é substituta da ação, e nem a ação pode substituir a oração. Elas caminham juntas como duas pernas, orar e agir. Fazer o que está ao nosso alcance. E o que está ao alcance na mão de Neemias era buscar o material, era recrutar as pessoas e seguir adiante. E na nossa vida nós precisamos ter esse entendimento. Não somente orar, cruzar os nossos braços e aguardar. Nós precisamos orar, planejar e agir. Essa é uma grande lição para nós, e Neemias ele é conhecido, e grandes autores, tanto cristãos como autores que não são cristãos, como um grande exemplo de liderança. Porque ele conduziu um grupo de pessoas para uma grande reconstrução. E mais uma vez, essa reconstrução transformou a história de uma nação, a história de um povo. Então, esse é o segundo ponto importante. A oração ela vem acompanhada de ação e de planejamento.
É um terceiro ponto, está aí no seu guia. Nós devemos agir conforme a direção de Deus. E a nossa tendência humana, buscando essa sabedoria terrena, como eu falei no primeiro encontro dessa série, nós temos essa tendência de agirmos com as nossas próprias habilidades. E aí o desafio para nós é buscar a direção de Deus. E de acordo com o texto inicial que nós lemos, o primeiro texto de introdução, e o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Deus estava comigo. E Deus me deu direção, Deus me dá direção. E o sucesso de Neemias não só aconteceu por causa das suas ações, das suas habilidades, mas principalmente o reconhecimento que Deus estava com ele. E ele estava ligado e submisso a Deus. Ou seja, os sucessos, as conquistas, as vitórias em nossas vidas, elas ocorrem se nós estivermos ligados com Deus. As nossas vidas submetidas a esse Deus. E Neemias, ele reconheceu isso. Ele agiu, ele planejou conforme a direção de Deus. Você já parou para pensar na sua vida, em nossas vidas, eu até mesmo me incluo nisso, e quando nós queremos algo mais adiante, queremos alcançar algumas coisas à frente, e nós, olha, Deus, é o seguinte, eu vou buscar isso, mas vou buscar com a sua direção. Eu quero trocar de imóvel, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma outra faculdade, fazer uma especialização. Eu preciso que o Senhor me direcione nisso. Porque, mais uma vez, é muito fácil nós buscarmos as nossas ideias, o nosso caminho, a nossa direção e nos esquecermos de buscar essa fonte. Neemias, ele poderia muito bem, por ele mesmo, pedir para o rei, me ajuda aí com algumas pessoas, e pronto, independente da ação divina. E a nossa tendência hoje, em nossos dias, é não buscar essa direção divina. E o sucesso, mais uma vez, na vida de Neemias, foi porque realmente Deus estava com ele. Ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu ali daquela situação onde ele estava. E parando para pensar, ele poderia, sabe uma coisa, tá bom, meu povo está sofrendo lá, o problema é deles. Ele não foi egoísta, não, eu vou lá. Estou aqui numa condição boa, mas eu quero erguer as mangas da roupa e ajudar aquelas pessoas. O quarto ponto importante nessa trajetória, a sabedoria, ela reconhece que o Senhor é a fonte de qualquer avanço espiritual. E aqui me traz aqui uma lição profunda. E quando nós queremos avançar na vida, nós queremos buscar algo melhor, nós queremos buscar aí alcançar novos objetivos, novas metas, mudar algumas coisas na nossa vida, sempre haverá oposição, pessoas que irão se levantar para tentar atrapalhar a sua caminhada, o seu progresso. E na vida de Neemias, essa história de Neemias e esse caso, eles nos motiva a continuar, apesar das dificuldades que nós iremos enfrentar. E aqui o texto, no mesmo capítulo de Neemias, mostra que duas pessoas, nesse caso aqui foram duas pessoas, mais adiante, em outro momento a gente conta um pouco mais, tiveram mais pessoas, mais influências negativas, tentando atrapalhar o progresso de Neemias. E essas duas pessoas, com o nome de Sanbalat e Tobias, está aí no seu guia o texto, muitos ficaram com raiva, desagradaram que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Ou seja, essas duas pessoas ficaram indignadas porque Neemias saiu ali daquela situação onde ele estava junto ao rei e foi querer buscar transformar vidas, transformar uma cidade. Obviamente aqui existia uma situação política, né, onde esses homens achavam que reconstruindo a cidade, Jerusalém ia se tornar forte e poderia ser um risco para o rei, um risco para onde eles estavam. E aí eles começaram a todo custo tentar atrapalhar
a caminhada de Neemias. E deixa eu abrir aqui um ponto importante para nós, para mim e para você. Repetindo um pouco o conceito que eu falei agora há pouco. Todas as vezes que nós buscamos um crescimento, nós buscamos principalmente um relacionamento, buscando essa sabedoria divina, sempre vai haver obstáculos, dificuldades em nossa trajetória. Quando você busca melhoramentos, quando você busca uma evolução. E eu sempre costumo dizer que esses dois nomes, Sanbalat e Tobias, é uma síndrome, né? Que aparece na nossa caminhada. Quando às vezes você está ali numa pegada legal, as coisas estão acontecendo, estão indo, aparece. E Neemias, ele tinha o objetivo, ele tinha na mente dele uma reconstrução. Reconstruir uma cidade, levantar muros, colocar os portões, proteger aquela cidade, preparar aquela cidade para uma vida melhor. Mas os obstáculos apareceram. E a reação de Neemias a isso está no capítulo 6, no verso 12. Olha que coisa fantástica, aí que a gente vê o que de fato é sabedoria divina. Muitas vozes chegaram a ele, pessoas usadas ali para tentar atrapalhar ele, mas ele era um homem focado. É um homem que tinha sabedoria, um homem que realmente buscava de Deus aquilo que as pessoas aqui não poderiam oferecer. E aí esses homens tentaram atrapalhar, e são várias situações, essa anterior foi uma delas, mas ao decorrer do livro você vai ver que várias vezes esses homens tentam atrapalhar, tentam desanimar, tentam chacotas, tentam zombar de Neemias. Como é que vocês querem levantar um muro? Será que vocês vão conseguir fazer isso? E zombavam, tentavam atrapalhar, e juntavam aí as facções. Mas Neemias, no capítulo 6, verso 12, diz: então percebi que não era Deus quem o enviara. E aqui, nesse caso aqui, esses homens usaram gente, olha, presta atenção, gente do círculo ali, para dizer, não, olha, Deus está pedindo para que vocês parem isso. Aí eu fico pensando na nossa esfera de amizade, na nossa própria família, quando a gente busca evolução, os próprios familiares falam, não, você não vai conseguir. Você é um fraco. Você não tem conhecimento, você não tem habilidade para isso, você não tem força para isso. E às vezes a gente tem a tendência de, puxa vida, realmente eu de fato não vou conseguir. Será que Deus não está usando essa pessoa para falar isso? Às vezes para dar esses insights. Mas Neemias, ele percebeu que não era de Deus. Que essas pessoas iam lá para tentar desanimar, para falar, não, Neemias, não é assim, não é assado. Não, você não vai conseguir. Ele falou, não, isso não vem de Deus. Essa voz não vem de Deus. Não foi a voz que disse que eu vou estar contigo, não foi a voz que disse que vai me acompanhar em todos os momentos. Essa é uma voz diferente. E Neemias, ele percebeu isso. E nós devemos ter a consciência de que nem todo progresso vem sem a oposição. Mas que nós vamos encontrar uma oposição espiritual. E essa oposição espiritual, ela vem trajada de forma humana. Então eu como pastor, reconheço que existe uma força espiritual que tenta nos atrapalhar. E essa força espiritual muitas vezes não é como a gente tem, alguns têm a ideia, eu infelizmente cresci assistindo muito filme de terror. Então, às vezes eu ficava aquela neurona, eu vi uma voz assim, vou ver um bicho assim, assado, mas não vem. Ela vem às vezes através de seres humanos até bem trajados. Que vem conversar contigo para fazer o quê? Para te desanimar. Mas Neemias, ele foi muito esperto, ele foi muito assim, não foi esperto, foi muito espiritual, para reconhecer, não, essa voz não é a voz de Deus. É uma voz de pessoas invejosas que são usadas pelo lado espiritual negativo. Então nós devemos ter a consciência, um ponto importante, que quando nós queremos um progresso, algo diferente na nossa vida, haverá oposição. Em muitos casos. Pessoas serão usadas para tentar te desanimar. E aí tem dois pontos aí, que é
compreender, primeiro ponto, que a sabedoria implica em examinar bem determinado tema antes de emitir qualquer decisão ou decreto. Você sendo uma pessoa sábia, você vai compreender, realmente discernir alguns pontos, algumas situações, e vão tentar aí te atrapalhar para que antes você emitir algum decreto, emitir aí alguma decisão. Para isso que Deus te orienta, para isso que Deus te dá sabedoria, para que você não venha agir de uma forma equivocada. Mas Neemias, ele compreendeu muito bem, porque ele tinha a direção de Deus. Ele pôde discernir, ele pôde realmente entender, não, isso não vem de Deus. E um segundo ponto, dentro desse mesmo ponto, nós devemos adiar ou adie a comunicação aos outros até que você tenha escutado, ou seja, entendido a mente do Senhor, o que realmente Deus quer que você faça. Então não se precipite. Não dê o passo além daquilo que realmente você pode dar. Porque você pode, infelizmente, ser equivocado ou agir de uma forma equivocada. E nós devemos atuar com discernimento. E o sábio vai saber diferenciar a verdadeira origem de muitos ataques verbais motivadas pelo nosso adversário espiritual. E a sabedoria reconhece que o Senhor é a fonte do avanço espiritual na nossa vida. Então a pessoa sábia, ela reconhece isso. E ela toma cuidado para não fazer falso juízo, não tomar decisões equivocadas, não dar passos equivocados. E nem muito menos fazer juízo de pessoas ou situações. Nós devemos ter a consciência de que nem todo progresso vem sem a oposição. Portanto, nós devemos atuar com discernimento. E tem o capítulo 1, não está no seu guia, no verso 11, onde Neemias ele fez a oração, e a oração para que o povo fosse bem sucedido. E nós podemos compreender e crer que o sucesso provém do Senhor. E na intensa agenda de oração, na intensa busca de Neemias nessa reconstrução, Neemias ele foi dinâmico. Neemias ele agiu. E essa cidade, esse local onde ele buscava a reconstrução, ele demorou 52 dias para erguer os muros, para erguer ali os portões, para reconstruir toda uma cidade. E além de realizar uma reforma política, uma revitalização espiritual, Neemias ele mudou a história de muitas pessoas. Buscando a orientação divina. Buscando ali a direção divina. Apesar dos obstáculos, apesar das pessoas tentarem desanimar, as próprias pessoas que estavam ajudando Neemias, eles mesmos ficaram desmotivados, porque ficaram com medo, ficaram preocupados com aquelas pessoas que poderiam atacar Neemias, poderiam atacar aquele grupo. Mas Neemias, ele não estremeceu. Ele orou, orou e orou. Essa intensa agenda não fez com que ele fosse apenas um homem contemplativo, como eu disse no começo, de cruzar os braços e aguardar, mas fez dele um homem dinâmico. E a sabedoria de Deus, ela nos dá essa direção. E o apelo para nós nessa tarde é buscar a direção divina em todas as fases da nossa vida, em todos os desejos que nós venhamos a ter, em todos os sonhos, em todas as viagens, em todas as nossas realizações. Entendendo e compreendendo que mesmo para isso você terá oposições. E muitas vezes nessa história, nesse livro de Neemias,
Ele mesmo teve oposições. Mas, mais uma vez, a oração, a sabedoria, fez com que ele conseguisse vencer esses obstáculos, vencer esses problemas e conseguisse alcançar o seu objetivo. E aqui eu termino fazendo aqui uma pergunta para nós refletirmos. Quantos de nós reconhecemos que necessitamos da ajuda divina, da ajuda de Deus nessa caminhada, nessa jornada dos nossos avanços espirituais? Será que nós estamos dispostos a partir de hoje buscar em todas as nossas decisões essa orientação divina, essa sabedoria que vem do alto, desvencilhando, deixando essa sabedoria terrena apenas e buscando cada vez mais a direção de Deus? Vejo nessa história um grande exemplo para nós, que serve de exemplo para nós, de um homem bem-sucedido, de um homem que alcançou seus objetivos, simplesmente porque orou, planejou e agiu, tudo conforme a direção de Deus. Eu queria orar nessa tarde para que nós pudéssemos fazer aí uma revolução na nossa vida, de uma forma simples, através da oração, através dessa busca por Deus. Eu quero orar por você, quero orar por mim também, orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação, para que nosso povo venha buscar mais a Deus, conforme nós cantamos essa canção que diz: se meu povo orar. Poderia fazer essa oração agora, você fechando os seus olhos e curvando a sua fronte. Querido Deus, nesse momento, assim como Neemias, nós buscamos mudanças, nós queremos ser essas pessoas, sermos esses agentes de transformação na história de muitas pessoas ao nosso redor. Mas para isso nós reconhecemos que precisamos buscar mais essa sabedoria que vem do alto, assim como Neemias buscou essa sabedoria. Ele teve alguns obstáculos, como nós também iremos ter alguns obstáculos nessa jornada. Pessoas que tentarão nos desanimar, pessoas que irão zombar, mas que nós não jamais venhamos desistir e que nós possamos persistir, compreender que a única voz que nós devemos realmente ouvir é a voz do Senhor em nossas mudanças e nossos planos. É a voz final na nossa vida. Perdoa, Senhor, se em algum momento da nossa vida nós tomamos decisões que foram decisões equivocadas, decisões que não foram guiadas por Ti. Mas que a partir de hoje todas as nossas decisões, nossas vidas, possam ser guiadas pela sabedoria divina, pela Tua sabedoria. Esteja conosco nessa semana, nos nossos desafios, nas nossas tomadas de decisões. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos agora o nosso coffee break. E só lembrando que no dia 15 de julho nós temos uma programação muito especial aqui com o cantor Jefferson Pilar. Se você não adquiriu o seu ingresso, você tem o acesso aí na página, vai ter as informações através do WhatsApp, mas faça a sua reserva, traga um amigo, traga uma pessoa para que possa ter esse momento tão agradável, que é um momento musical. Já está sendo preparado o nosso coffee break, que Deus abençoe a cada um de vocês.